Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui mais uma aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia. Hoje é a nossa 9ª aula, já trabalhamos sobre antropologia e estamos trabalhando agora sobre pneumatologia. E hoje é a nossa 4ª aula de pneumatologia. Então, teremos hoje a 9ª aula, teremos a quinta-feira que vem, que será a 10ª aula, e terça-feira que vem será a 11ª aula e fechamos esse bloco, tá bom? Então, que vocês continuem aí firmes e fortes até o final. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz, meus irmãos. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Vamos aqui falar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo ainda. Eu quero fazer uma síntese das obras do Erickson, do Bancroft. Vou fazer uma breve citação também numa outra obra, que é a obra do John Stott. E vamos trabalhar aqui no capítulo de número 39 do livro-texto, que é o Batismo e a Plenitude do Espírito Santo. E assim a gente vai estar fazendo essa síntese hoje, trabalhando sobre isso, dando continuação aqui sobre a temática de pneumatologia, tá bom? Então, como é costume, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico para a gente começar? Quero que o irmão e a irmã abram sua Bíblia conosco em Lucas 24, 49. Quero lembrar a todos que nossas aulas são gravadas. A gente grava as aulas para que vocês possam reutilizar esse material depois. Gravamos também para que os futuros alunos em EAD possam estar utilizando esse material, porque essas aulas também farão parte do currículo dos alunos em EAD, aqueles que estiverem fazendo apenas as aulas online. No caso, vocês, estão fazendo as aulas assíncronas. Temos as aulas síncrona e assíncrona, No caso nosso é síncrono, O nosso é síncrono. Aqueles outros farão assíncrono, ou seja, não é em tempo real, E gravamos também essas aulas para abençoar o maior número de pessoas onde quer que chegue, esse material, essas aulas, tá bom? Tenho ficado muito feliz porque as aulas aí estão tendo uma boa procura e tem até me surpreendido, principalmente no Spotify, As pessoas têm acessado muito. E sabendo que as aulas no Spotify são gravadas em vídeos, assim como no YouTube, mas em outras plataformas de podcast só fica o áudio. Então, assim, vai sendo compartilhado aí, em várias plataformas, do Amazon, do Apple e de todas as plataformas de podcast, ou pelo menos algumas, vão sendo compartilhadas, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Lucas 24, 49. Eu vou compartilhar aqui minha Bíblia em Kindle. 24, 49 é um texto muito conhecido. Quero compartilhar esse texto com vocês. Lucas 24, 49. Quem quiser pode ler aí na sua Bíblia. Na versão que você está. Vou ler aqui. Pois não. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Joia. Aqui é quando Jesus ele estava dizendo aos apóstolos para que eles permanecessem na cidade. Permaneçam na cidade. E aqui, de fato, os apóstolos, juntamente com os discípulos, lá no cenáculo, 120 irmãos, eles foram agraciados com o batismo com o Espírito Santo. Eles foram os primeiros a se cumprirem essa promessa de uma forma, eu diria, especial. Nós sabemos que a Trindade sempre se revelou em toda a Bíblia, mas poderíamos dizer que o Pai ele é mais destacado no Velho Testamento. No Novo Testamento é o Filho, ali nos Evangelhos, e o Filho encarnado apontando
o Pai, fazendo tudo para a glória do Pai, sobre o poder do Espírito Santo. E agora, depois da morte, da ressurreição e da ascensão, em Atos dos Apóstolos deixa isso bem claro, né, que Jesus se revela a muitas testemunhas, e ali no Monte das Oliveiras, quando ele sobe, ele ascende-se aos céus, o 40º dia, e a gente sabe, né, pelos textos sagrados, que Jesus ficou 40 dias aparecendo aos seus discípulos, apóstolos, e a várias pessoas, e a uma multidão de mais de 500, que inclusive Paulo registra em Coríntios, dizendo que muitos desses pelos quais viram Cristo ressurreto estavam vivos até hoje, né? Ou seja, eram testemunhas da ressurreição de Cristo. E ali no Monte das Oliveiras o mestre sobe, no 40º dia. E a festa das colheitas, que é o 50º dia, chamado também festa de Pentecostes, foi quando o Espírito Santo foi derramado sobre esse grupo. E aqui é a promessa. É a promessa de Deus. Leia mais uma vez, diga, por gentileza. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. O Pai cumpre a sua promessa. E essa igreja recém-organizada, ela recebe o Espírito Santo, e é pelo poder do Espírito Santo que estamos aqui. E eu diria, né, como eu mencionei na minha 8ª aula, né, que assim como o Hobbes cita uma frase muito linda, que o nosso universo não é heliocêntrico, mas cristocêntrico, e ali eu dei um adendo aqui, na aula passada, né, mencionando que a nossa eclesiologia, ou seja, a Igreja de Jesus, e não só a eclesiologia, mas também a história eclesiástica, ela só existe ou ela só pode viver para que ela possa viver, a gente precisa ter que viver nessa dimensão pneumocêntrica, né? Eu escrevi assim, abre aspas, nossa eclesiologia, para viver tudo o que Deus espera, tem que ser pneumocêntrica, ou seja, dirigida, conduzida, orientada e influenciada pelo Espírito Santo, como foi a igreja primitiva. Porque sem o Espírito Santo, nós nos tornamos mais uma religião. Sem o Espírito Santo, nós podemos até ser alguém que parece uma igreja, mas nunca viveremos 100% aquilo que Deus sonhou. Se o Espírito Santo foi o grande líder da igreja primitiva, para que a igreja, nesses 2000 anos, ela realmente venha desfrutar todo o seu potencial redentivo, ela só fará isso pelo poder do Espírito Santo. Se nós, hoje, queremos viver essa igreja, essa eclesiologia, ou seja, fazer parte da história de Jesus na Terra, da história da igreja de Jesus na Terra, somente cumpriremos esse propósito se nós formos uma igreja pneumocêntrica, ou seja, uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, vivendo a promessa do Pai. Que Deus nos ajude e que a gente aqui não sejamos apenas mais um grupo de alunos, mas que a gente possa fazer valer pela misericórdia de Deus isso na nossa vida, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, né? Eu quero até mostrar aqui rapidinho para vocês o nosso progresso. Aqui, quero compartilhar rapidamente aqui, olha só, a nossa ementa, né? Rapidamente. Ó, já falamos, né, bastante sobre a obra do Espírito Santo, capítulo 30 do Gruden. Hoje nós vamos fazer, como eu disse, um breve apanhado, né, a pessoa do Espírito Santo, no Erickson, a natureza do Espírito Santo e os nomes do Espírito Santo Bancroft. Eu vou fazer um resumo do capítulo sobre o Espírito Santo, tanto do Erickson quanto do Bancroft. E hoje ainda vamos mencionar sobre o capítulo 39 do Gruden, né, que é o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Eu vou utilizar mais o resumo, tá? E nas duas últimas aulas vamos trabalhar sobre os dons do Espírito Santo, né, que está no capítulo 52 e capítulo 53. Quero fazer um adendo aqui, meus irmãos,
porque nessa pauta eu não coloquei, viu? Mas fica aqui já registrado o capítulo 17, tá bom? Capítulo 17 também pode ser lido nessa matéria, porque o capítulo 17 fala sobre os milagres. Que são milagres? Será que podem acontecer hoje? Então, os milagres aqui está dentro da parte 2 do livro do Gruden, falando sobre Deus. E por que está na parte 2? Porque quando fala sobre a pessoa de Deus, logo é apresentado o poder de Deus que realiza milagres. Então, fica aqui um adendo, tá? Da minha pauta, que eu não tinha colocado dentro da pauta da aula, mas é importante para que os irmãos estejam a par, tá bom? Tudo bem? Então, leiam também, assim que vocês concluírem as demais leituras, né? Leiam também, tá bom? Bom, uma pergunta rápida aqui. Estão gostando do material, dos livros textos, do Hobbies, dos trabalhos extras? Diga aí para nós. Sim. Pastor, eu estou gostando. A única coisa assim é que não tem muito tempo para poder ler tudo, né? Nessa hora dá vontade de ser só seminarista, né, Diego? Pastor. Isso é verdade. Dá vontade só de estar, né, literalmente vivendo integralmente o seminário, né? Mas aceita como parte da obra de Deus na nossa vida, Diego, porque o meu professor, Dr. Paulo, ele falava que quando nós fazemos um seminário integral, ele é muito bom, mas a gente fica numa redoma da teologia que a gente não tem um contato com a sociedade. E querendo ou não, o aluno que faz um seminário internato integral, ele acaba literalmente só vivendo no Monte da Transfiguração, ele não vai para o vale. E o fato de vocês trabalharem, pegarem condução, terem que viver, né, convivendo com as pessoas não crentes, a gente acaba pondo em prática tudo que a gente aprende diariamente. Então, tem uma relação muito produtiva também com a vida real, porque os 3 anos do curso passam rápido. E quem faz 3 ou 4 anos no internato, depois que sai, né, da vida acadêmica e vai servir na igreja, sente uma falta violenta, até porque na igreja nem todo mundo pensa de uma forma, eu diria, como é no seminário, né? Pode ver, as demandas da igreja são diferentes da demanda do seminário. Lá na igreja tem todo tipo de pessoas. Tem uma mãe que sofre por causa de um marido, por causa de filhos drogados, tem novos convertidos que estão ainda no embate com o mundo, e aqui não, aqui é um monte da transfiguração, né? Mas é isso aí, curte esse momento, que é o momento que Deus deu para vocês, tá bom? E você, Júnior, disse que está gostando muito da obra do outro livro, né? Sim, do Norton, que é a Teologia Sistemática Pentecostal. Por isso, meus irmãos, eu dei várias recomendações para vocês. Seguimos o nosso livro-texto, temos algumas outras literaturas, mas vão lendo tudo que vocês puderem, porque vai ser muito bom para a vida de vocês, tá bom? E é normal mesmo essas experiências, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, aqui. Deixa eu agora abrir aqui para vocês, né, a parte 5. Hoje nós estaremos trabalhando sobre o Espírito Santo, né? Batismo e plenitude do Espírito Santo. Então, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, bem interessante, na obra do Gruden, né? Na obra do Gruden, olha só que legal. Quando ele coloca, né? Pegue o livro-texto de vocês, abram lá no conteúdo, logo no índice, né? Do livro de vocês. Podem perceber? Olha só que interessante. O nosso irmão Gruden, ele coloca, né? Aqui, compartilhando. Ele coloca o tema de hoje, né? Que seria o batismo e a plenitude do Espírito Santo, que está no capítulo de número 39, ele coloca na parte 5. A parte 5 é essa daqui, ó. A doutrina da aplicação da redenção. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês, né? Então, perceba, olha que coisa curiosa, meus irmãos. Olha que coisa curiosa. Eu até escrevi aqui, por isso que eu gosto muito do livro em papel, irmãos. Livro em papel.
Gosto bastante desse momento digital, porque ele é único, né? Se tornou, assim, muito mais prático, né? Meu Kindle, né, por exemplo, irmãos, aqui eu tenho um monte de livros, né? Esse daqui é o Kindle, tá? É aquele aparelhinho só para leitura. Eu me divirto com o Kindle. Então, se tornou uma ferramenta maravilhosa. Nas minhas férias, eu levo só meu Kindle, a Bíblia e o meu diário, quando eu estou de férias, né? Porque só aqui eu baixo os livros que eu quero e leio, né? Então, se torna muito prático. Mas eu gosto ainda do livro em papel, né? Então, eu até escrevi aqui no meu livro-texto, o capítulo de número 30, o capítulo 39, na parte 5, onde trata, né, da aplicação das doutrinas da redenção. Então, percebam, olha que curioso. A doutrina da aplicação da redenção, que é a parte 5, dentro dessas doutrinas está o quê? O batismo e a plenitude do Espírito Santo. Hoje vai ficar bem claro aqui para vocês algo, né, sobre essa questão. O batismo e a plenitude do Espírito Santo tem tudo a ver a maneira pela qual nós entendemos as doutrinas da redenção. Por quê? Em todas as doutrinas da redenção, e se vocês forem para o índice do livro de vocês, vocês vão lembrar que, olha só, abram lá, parte número 5. Graça comum, eleição, reprovação, chamada eficaz, regeneração, conversão, fé, arrependimento, justificação, adoção, santificação, perseverança dos santos, morte, estado intermediário, glorificação e a união com Cristo. Quem gera isso em nós é o Espírito Santo. Logo, quanto mais cheio e mais pleno do Espírito Santo, mais compreendemos a obra de redenção que Jesus Cristo fez na cruz por nós. E essas promessas e essas doutrinas, elas são muito mais compreendidas. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dará luz sobre elas. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais pleno do Espírito Santo, mais eu tomo posse dessas promessas e vivo essas promessas. Então, por isso que muitos escritores de teologia sistemática colocam a matéria batismo e plenitude do Espírito Santo dentro dessas matérias, dentro dessas doutrinas, porque elas estão totalmente interligadas, tá bom? Só dando uma explicação bem breve aqui para vocês, tá joia? Então, hoje a gente vai estar trabalhando sobre isso, mas antes de mergulharmos aqui, né, de fato, nessa obra, a gente vai passear um pouco aqui, como eu mencionei com vocês, nos livros do Erickson e nos livros do Gruden, tá bom? Nos livros do Erickson e no livro do Gruden, que são esses dois livros aqui. Então, a gente hoje vai passear nesses dois livros para fortalecer ainda sobre o que nós já aprendemos, tá bom? Deixa eu mostrar aqui mais uma vez para vocês, né? Olha aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, livro do Erickson, eu vou estar compartilhando algumas páginas aqui, tá bom? Com os irmãos, que é a parte número 9, a obra do Espírito Santo. Então, a gente vai estar trabalhando aqui nessa parte 9, e eu quero compartilhar com vocês, eu vou compartilhar, seria a página 351 da obra, que é igual à minha, tá? Tem várias outras edições, tá? Então, cada livro, cada edição, as páginas acabam mudando um pouco. Então, eu vou compartilhar apenas algumas páginas para a gente poder se deliciar aqui dessa obra. Quero lembrar para vocês que o Erickson também, meus irmãos, mesmo sendo uma literatura muito boa, é normal que ele também vai pender por um lado mais tradicional, tá? Então, tem vezes que você vai fazer a leitura dele, e você vai notar que a maneira em que ele está conduzindo a sua obra é de uma forma mais tradicional, tudo bem? Então,
com um pastor um texto da Igreja Presbiteriana e da Igreja Batista Brasileira. E o pastor chegou para mim, um pastor que eu conhecia, ele dizia que ele gostava de estudar, mas na realidade ele não gostava muito de estudar não, porque na hora que eu passei para ele falou assim, mas Raimundo, essas duas obras que você me passou são tradicionais. Eu falei, tá, e daí? Tipo assim, quer dizer que é porque é tradicional, não merece consideração? Você entende o que eu quero dizer? Vocês entenderam o que eu quis falar agora? Percebam, muitas vezes a gente tem uma leitura envezada, né? Se é tradicional, e daí que é tradicional? Mas o que ele está escrevendo é bíblico? É escriturístico? Então, bora. Então, eu vou estar lendo aqui com vocês algumas partes do livro do Erickson, e depois a gente vai para o livro do Bancroft. Separei algumas páginas aqui para a gente compartilhar em aula, tá bom? Então, estão vendo aí? Estão vendo? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim, Joia. Então, vamos lá. Rapidinho, vamos fazer um apanhado aqui. É o capítulo, a parte 9 do livro dele, tá, meus irmãos? Então, percebam, a gente vai trabalhar sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Lemos algumas coisas dias atrás, né? E aqui, olha só que interessante, né? Eu quero ler aqui com vocês. Aqui. Leia para nós, Diego, esse ponto que está aqui em destaque. Por gentileza, Diego. O Espírito Santo é o ponto em que a Trindade torna-se pessoal para o que crê. Por isso que esse assunto ele é muito importante, porque assim como as doutrinas da redenção têm uma aplicação prática, né? Percebam, eu fui comprado, eu fui redimido, eu fui regenerado, eu estou me tornando mais consagrado, logo, Deus está me conduzindo na santidade. Percebam, são doutrinas práticas. Assim também a Trindade, ou melhor, o Espírito Santo, tem essa característica mais pessoal, porque ele é mais notado na nossa vida, né? Então, a gente vai estar trabalhando aqui na obra dele, e eu quero destacar isso com vocês, né? Aqui agora, leia para nós, Diego, também esse parágrafo. Dificuldades na compreensão do Espírito Santo. Pode ler esse parágrafo para nós, por gentileza. Embora o estudo do Espírito Santo seja especialmente importante, nossa compreensão é, em geral, mais incompleta e confusa nesse ponto que a maioria das outras doutrinas. Um dos motivos para isso é que temos na Bíblia menos revelações explícitas acerca do Espírito Santo do que encontramos acerca do Pai e do Filho. Em parte, talvez isso se deva ao fato de que uma grande fatia do ministério do Espírito Santo consiste em proclamar e glorificar o Filho. João 16,14. Em contraste com outras doutrinas, não há discussões sistemáticas acerca do Espírito Santo. Na prática, a única discussão ampla é o discurso de Jesus em João 14,16. Na maior parte das ocasiões em que o Espírito Santo é mencionado, ele está relacionado a outro assunto. Então, e aqui nosso irmão Erickson também, ao escrever isso, que não há discussões sistemáticas acerca do Espírito Santo, era porque antigamente realmente não existia muito material voltado para isso. Percebam, irmãos, é óbvio que nesses últimos 100 anos, e principalmente os movimentos avivados e pentecostais, e também os tradicionais, eles se aprimoraram sobre o tema. E hoje, graças a Deus, a nossa literatura sobre o tema já se tornou bastante, e as discussões se tornaram, eu diria, muito mais relevantes, ao ponto da maioria das teologias sistemáticas agora estarem colocando o tema da pneumatologia como algo em destaque também, tá bom? Então, há uma dificuldade da compreensão. E, como ele mesmo disse, um dos fatores é porque o Espírito Santo ele veio
proclamar e glorificar o Filho. Agora, também, leia para nós essas primeiras linhas aqui, filho, por gentileza. Outro problema é a falta de um quadro concreto da figura. Deus Pai é compreendido de forma bem razoável, por causa da figura do Pai, que é familiar a todos. O Filho não é de difícil conceituação, porque realmente apareceu em forma humana. Foi observado e teve sua história registrada. Mas o Espírito Santo é intangível e difícil de visualizar. Para complicar, há uma terminologia infeliz da King James e de outras traduções inglesas mais antigas que se referem ao Espírito Santo como o de outro. Fantasma, seria o Holy Ghost, fantasma santo, né? Aí que dá aquela ideia muito ruim, né? Pode concluir para nós, Diego. Muitas pessoas que crescem usando essas versões da Bíblia entendem o Espírito Santo como alguma coisa por baixo de um lençol branco. Então, quer dizer, essa dificuldade também acentua bastante, né? Já que na King James, mais antiga, havia essa expressão. Agora, olha que interessante, irmãos. A revelação de Deus como Pai ficou muito clara na Bíblia por causa de Jesus, concordam? Quem é que apresenta de forma categórica Deus como Pai? O Filho, né? Depois que Jesus apresenta Deus como Pai, a ideia do Deus Pai do Velho Testamento se acentua. O Velho Testamento já mostra Deus como Pai. Mas é em Jesus que a ideia de Deus como Pai é acentuada. E é também em Jesus que a ideia do Deus Filho é acentuada. Mesmo que o Velho Testamento também já tivesse anúncios sobre o Senhor, sobre o Messias, sobre o Cristo. E também é em Jesus que a figura do Espírito Santo ganha mais destaque. Podem ver que o ministério de Jesus começa logo depois que ele é batizado nas águas e que o Espírito Santo vem sobre ele. E aí, todo o ministério de Jesus, nós vemos a atuação do Espírito Santo do começo do ministério até a crucificação. E não para ali, viu, meus irmãos? O texto sagrado mostra também que na ressurreição o Espírito Santo também trabalhou sobre o corpo físico de Jesus. Ou seja, a pessoa do Deus Trino estava atuando no próprio corpo de Jesus e nós vemos em Romanos uma atuação direta do Espírito Santo. E ali o apóstolo Paulo até faz uma aplicação dizendo que assim como o Espírito Santo de Deus ressuscitou o corpo de Jesus, fazendo com que ele ressuscitasse dos mortos, o mesmo Espírito Santo também trabalharia nos nossos corpos mortais. Por isso que aquilo que a gente acabou de ver há pouco, aqui, sobre essa questão que o Espírito Santo é o ponto em que a Trindade torna-se pessoal para o que crê, é porque realmente tem a ver essa característica, tá bom? Então, tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma pergunta? Não. Tá bom. Se tiverem alguma dúvida, né, eu paro aqui, né? Pastor, Aí aqui, pois não. Essa questão aí da King James, eu já vi muito questionamento por conta dessa questão. Mas em si, a Bíblia ela é ruim ou é só essa questão mesmo aí? Não, é assim, Diego. Pensei assim, né? É uma das versões na língua inglesa mais valorizadas. Mas nesse ponto foi infeliz. Se você tem que lembrar, eu não recordo agora a data, mas se não me falha a memória, ela é de 1600, deixa eu pegar aqui. A King James... A versão que eu vi é 1611. Exato, 1611, é isso que eu ia ver agora. Então, perceba, Diego, ela foi feita uma tradução para o rei James, né? Por isso que é King James, né? Para o rei James, ou rei Tiago, né? Em inglês. Então, é uma das versões, 1611, na língua inglesa, uma das versões mais valorizadas até hoje. Mas, como tudo, ainda é uma tradução, né? Então, num ponto ou outro, pode ser questionável, entendeu, filho?
E aí, nesse ponto, não foi uma tradução boa, né? Porque deu essa ideia de, como acabamos de ver, né? Fantasma santo, né? Uma ideia à margem daquilo que realmente a Bíblia apresenta, né? Essa ideia, né? Como acabamos de ver, né? Ó, fantasma santo, entendeu? Então, assim, mas fora disso, Diego, essa é uma versão maravilhosa, tá? Deixa eu fazer até um adendo aqui, meus irmãos. Olha, eu uso a versão NVI na igreja, sabe? Mas possivelmente eu vou mudar a versão da igreja. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, a versão NVI de 2023, a tradução, né? NVI, das igrejas. Então, o próprio Saião, professor, pastor Luiz Saião, ele mesmo está questionando a tradução agora de 2023. Ora, se um dos organizadores que fez, né, que trouxe a NVI aqui para o Brasil, que ajudou na comissão de tradução, tanto para as primeiras versões, agora ele está questionando, então possivelmente eu vou ter que trocar de versão na nossa igreja, entendeu? Só para evitar, porque o que acontece, muitas vezes uma tradução, aí você diz assim, pastor, mas qual é o problema? Vamos supor que fosse por um motivo legítimo, né? No sentido assim, alguns linguistas enxergam que tal versículo deve ser dessa forma, mas a questão que está em pauta agora, que parece que está tendo muito aquela discussão woke, né? Estão querendo utilizar de uma nova tradução para introjetar doutrinas novas na igreja, entendeu? Então, em virtude dessas questões ideológicas, eu prefiro até mudar a nossa tradução, a nossa versão, né? Entendeu? Você vê, né? E por que eu uso a NVI? Bom, primeiro porque o Shed também foi um dos organizadores que trouxe para o Brasil, e também o Saião, né? Então, em virtude deles que eu utilizo a NVI, tá bom? Beleza, mas só fiz um comentário aqui, né? Rapidamente. Mas voltando aqui, meus irmãos, voltando, né? A natureza do Espírito Santo. Bom, a divindade do Espírito Santo, nosso irmão aqui ele vai trabalhar, né? Sobre essa questão da divindade, mostrando, mais uma vez, sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Nós já vimos isso, que o Espírito Santo, ele é Deus, mas não é à toa que a Bíblia vai dar essas características sobre a divindade do Espírito Santo. Beatriz, leia para nós aqui, filha, por gentileza, até Atos 5, por favor. Agora precisamos examinar de perto a natureza do Espírito Santo. Começamos com sua divindade. A divindade do Espírito Santo não se estabelece com tanta facilidade quanto a do Pai e a do Filho. Existem, porém, algumas bases pelas quais podemos concluir que o Espírito Santo é Deus nos mesmos moldes e no mesmo grau do Pai e do Filho. Em primeiro lugar, devemos notar que as várias referências ao Espírito Santo são intercambiáveis com referências a Deus. Um exemplo notável é encontrado em Atos 5. Joia. Então, só para dar uma ênfase aqui, né, nesse ponto, mostrando essas características, né? E quando Atos 5 é aquele episódio de Ananias e Safira, né? Vocês recordam-se? Pode ver que ali, quando Pedro fala, inclusive está citado aqui embaixo, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, né? Dando aqui a ideia da pessoa dele, tá bom? Então, tudo bem até aí? Né? Acho que a gente já viu um pouco sobre essa questão, né? Sobre esse ponto, né? Eu creio que os irmãos não têm dúvidas sobre esse lado, né? Sobre a natureza do Espírito Santo, que ele é Deus. Eu creio que mesmo que tenhamos dificuldades de entender melhor a pessoa dele,
nós sabemos que ele é divino, que nós não temos dúvida sobre esse ponto, né? A gente vai ver aqui também vários outros textos sobre essa questão, né? Leia para nós, por gentileza, Beatriz, aqui é outra passagem, por favor. Outra passagem em que Espírito Santo e Deus são usados de forma intercambiável é a discussão de Paulo sobre o corpo do cristão. Em 1 Coríntios 3,16, ele escreve: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Joia, nesse texto. Então, Paulo ele vai defender isso, ele vai defender também as qualidades do Espírito Santo, a onisciência do Espírito Santo, a onipotência do Espírito Santo e também a eternidade do Espírito Santo. São textos muito claros, né, como estão citados aqui, por exemplo, João 3, 5 a 8, João 16, 13, Hebreus 1, 10 a 12. Nós entendemos que o testemunho bíblico vai sendo enfático, mostrando a obra do Espírito Santo dentro dos seres humanos, dentro de nós, né? E mostrando que o Espírito Santo, ele é divino, né? E que ele trabalha tanto nas Escrituras, quanto ele trabalha também dentro de nós. Uma das coisas que eu gosto de destacar muito com relação a isso e assim como as Escrituras, meus irmãos, não se esqueçam disso. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, só separar aqui. Assim como as Escrituras contêm o hálito de Deus, e ela foi feita pelo próprio Espírito Santo, nós, seres humanos, fomos criados para ser templos do Espírito Santo. E olha só que coisa linda, né? Então, quando a palavra bendita do Senhor, ela consegue fazer morada num filho de Deus que recebe também o Espírito Santo, e a gente tem que lembrar que nós só nos tornamos templos na dimensão, como a Bíblia ensina, depois da conversão, depois da regeneração, há um encontro. Há um encontro entre o Criador e a criatura. Porque olha só que coisa interessante. Quando nós pensamos em que lugar contém o Espírito Santo em toda a criação de Deus, nós poderíamos dizer que nós sentimos a presença do Espírito Santo na igreja, joia. Que nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus no ajuntamento dos santos, joia. Mas quando a gente lê as Escrituras, ela é enfática de mostrar. As Escrituras revelam de forma, eu diria, escandalosa, de forma abundante, que a Bíblia contém o hálito de Deus, que foi o próprio Espírito Santo que escreve esse texto usando pessoas. E a segunda coisa que contém o Espírito Santo é o ser humano. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos o imago Dei. O pecado nos afasta, como a gente aprendeu em antropologia, é desfigurado a imagem e a semelhança, mas não é perdido. É alterado, mas não é aniquilado. Ou seja, todo ser humano, em certa medida, ele é a imagem e semelhança de Deus. Por outro lado, essa pessoa, mesmo sendo a imagem e a semelhança, ainda não tem o Espírito Santo. Por quê? Para que o Espírito Santo venha habitar dentro dela, ela precisa ser regenerada. A divina semente tem que nascer. E a divina semente só nasce na conversão. No momento que nos convertemos de verdade, que nascemos de novo, agora nós somos, a Bíblia vai mostrar o quê? Templos do Espírito Santo. Somos morada. Então, olha que coisa linda. Nós, seres humanos, como morada, agora, quando entendemos que a Bíblia também é o livro de Deus, pode ver que há uma conexão, e a Bíblia passa a ter essa relevância para nós. Para mais ninguém, a Bíblia é tão especial. Mas para alguém que um dia foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, a Bíblia torna-se especial, porque ela contém o Espírito Santo, e nós somos templos do Espírito Santo. Há um encontro na criação de Deus. E por isso que a igreja de verdade, e aí a gente entende que igreja é muito mais do que paredes,
do que instituições, do que uma organização. A igreja é o corpo de Jesus. Quando nós, como templos do Espírito Santo, nos unimos, quem é que se manifesta direta e imediatamente? O próprio Espírito Santo de Deus. E podem ver que Jesus, ele deixa-nos uma promessa, que onde 2 ou mais estivessem reunidos em meu nome, eu estaria ali. Porque quando um templo do Espírito Santo se une com outro templo do Espírito Santo, ali vira uma igreja. Podem ver que sozinhos nós não somos igreja. Sozinhos nós somos templos do Espírito Santo, a Bíblia afirma. E agora, unidos, nós nos tornamos igreja. Agora, olha que coisa linda, né? Como igreja também só temos sentido se formos conduzidos pela palavra de Deus. Percebe, irmãos, como as coisas vão se linkando, né? Tá tudo bem até aí? Diga, Júnior. Fala, Júnior, você levantou a mão? Bom, esse assunto é meio complexo, embora a gente temos várias evidências e sinais e apontamento na Bíblia que destaca as figuras do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu vou complicar um pouco. Adão não tinha o Espírito Santo, mas tinha o Espírito da vida, né? Essa é a primeira pergunta. O Espírito que o homem tem para viver, porque recebeu o Espírito, mas não tinha Espírito Santo. É a minha opinião. Outra, no céu, identificamos Deus e Cristo à destra de Jesus à destra de Deus, né? Mas a gente não identifica o Espírito Santo como uma pessoa lá. Então, essas 3 questões. Né? Então, agora vamos lá. Adão, Júnior, é claro, a gente não pode distinguir uma coisa da outra. O nosso espírito como pessoa, como identidade, e o Espírito Santo, né? O que nós entendemos? Que houve a queda. Na queda, pode ver que aquela ruptura que outrora não tinha e passa a ter, por isso que com a queda, a gente só volta a viver parte daquilo que Deus sonhou para nós com arrependimento. Então, eu deduzo, e são pensamentos meus, tá, gente? Que Adão, sim, ele tinha o Espírito Santo, né? Ali vivendo com ele, até porque ele foi criado pela Trindade, né? Então, eu deduzo que o Espírito Santo habitava dentro dele. Pode ver que no momento do pecado, ele tem aquele momento até de fugir de Deus. Pode ver que, indiferente do contexto, e quando a gente começa a argumentar e conjecturar sobre o Éden, é muito difícil, porque nós só conhecemos o lado do caído, né? Nós não conhecemos o lado do restaurado. Mas partindo do pressuposto que ele vivia num lugar de glória, então eu entendo sim que ele tinha sim o Espírito Santo, e houve essa ruptura na pessoa dele. O complexo de avaliar Adão é porque ele tem 2 fases, né, ou pelo menos 3 fases, vamos assim dizer. Ele tem a criação perfeita, ou o homem original. Ele tem a queda, né, que seria o momento do distanciamento, a sentença, a saída do paraíso, né, ou a expulsão do paraíso. Perceba que ali não foi só uma saída, né, voluntária, eles foram expulsos. E depois a gente entende que ele tem a regeneração, né, o reencontro. Nós, seres humanos, só conhecemos esse segundo lado. Nascemos sobre culpa e podemos ter a regeneração. Então, a minha leitura, Júnior, é essa, né, que ele sentia, ele houve a ruptura como um pecado, e aí ele passa a ter esse momento. Então, assim, senão a gente vai entrar em muitas discussões, né, e a gente vai pegar uma rua aqui, e talvez a aula fique muito longa. Então, assim, a minha leitura. Segunda coisa, sobre essa questão da pessoa, né, por isso também, que há pouco, quando a gente viu, se torna mais difícil a estudar sobre o Espírito Santo, porque a Bíblia não dá tanto destaque a ele, como você mencionou. E pode ver que Jesus ele está à destra do Pai. Mas quando nós fazemos aquilo que aprendemos na matéria de hermenêutica, que seriam os textos paralelos, fica muito claro porquê Jesus ele fica à destra do Pai. Porque a obra dele é intercessora. A obra dele é nos conectar com o Pai. Ele é o que nos une ao Pai.
Então, o fato dele estar à destra não é simplesmente porque o Espírito Santo está, né, do outro lado, ou não tem espaço, mas é porque Jesus é o Redentor. Então, como Redentor, como aquele que intercede diante do Rei Supremo ou do Pai, ele acaba fazendo esse papel de conexão entre o ser humano caído e o divino, que é o Pai Santo. E aí entra o outro lado dos textos paralelos e da aula de homilética e de hermenêutica, aliás. Porque agora a gente vê a outra parte de Deus, do Deus Trino, em nós. Por isso que há pouco, quando nós lemos que o Espírito Santo é o ponto em que a Trindade torna-se pessoal para o que crê, pode ver que hoje o Pai mora em nós e o Filho mora em nós, como está lá em João, pelo poder do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem acaba nos unindo ao divino, ao Filho e ao Pai. E é por isso que eu sei que realmente são assuntos mais complexos, mas por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, ao estudar, porque em nome, né, de serem criativos ou de não entenderem bem, que tanto por causa do Filho quanto por causa do Espírito Santo, que vão surgir muitas heresias, né, e divisões na igreja. Eu não sei se eu tinha respondido, tá, Júnior? Mas são assuntos complexos, né? São assuntos que demandam... É assunto polêmico, né? Porque até o Agostinho parece que pensa o contrário, mas não é um assunto fácil. Não é fácil. Não é fácil, Júnior. Pode ver que nem há pouco eu fiz uma leitura aqui do Erickson mostrando que não tinham muitos assuntos, né, muitas obras sobre o Espírito Santo, mas a gente tem que lembrar o quê? Que nesses últimos anos, muita coisa tem sido escrita, muita coisa tem sido estudada, eu diria, nesses últimos 200 anos. E isso é legal porque a gente vê uma maturidade nisso. Pode ver, domingo, inclusive, enquanto eu pregava, eu toquei num assunto bem curioso sobre a história, né, da criação da Assembleia de Deus e os 2 missionários batistas que são expulsos, né, da Convenção Batista Brasileira e dali nasce a Assembleia de Deus. Perceba, Júnior, hoje, depois de 100 anos de história, batistas brasileiros conversam muito bem com assembleanos, mas num primeiro momento foi muito estranho ver um grupo de irmãos, principalmente que eram missionários batistas, terem práticas que não eram costumes aos irmãos históricos, né? Hoje não, hoje a gente já vê, por exemplo, olha a CPAD, né? A Casa Publicadoras das Assembleias de Deus, o benefício que elas têm dado ao mundo protestante. Eu falava até para minha esposa, irmãos, e fazia uma crítica, né? Hoje, a Assembleia de Deus, principalmente a Assembleia de Deus mais conservadora, para um pastor se tornar um pastor assembleano, ele tem que fazer seminário. Eles estão com mais critérios do que muitas igrejas até históricas ou avivadas. Olha que loucura, né? Então, por que eles aprimoraram isso? Porque eles enxergaram que eles precisavam aprender com os irmãos históricos. E, de contrapartida, os irmãos históricos também aprenderam com os irmãos pentecostais, né? Então, assim, são assuntos complexos, viu, Júnior? Tá? Beleza, meu irmãozão? Quer falar mais alguma coisa? Beatriz levantou a mão, né? Sim, pastor, eu queria complementar nessa parte que você estava falando da imagem e semelhança de Deus, que Hobbes também está falando um pouco disso. Ele chega até a falar que, assim, até que a pessoa chegue ao entendimento de pecado e de Deus, é como se a pessoa estivesse espiritualmente morto. E ele até dá o exemplo das crianças, né, que elas são salvas pela graça e tal, que é como se... Ficou até um pouco confuso isso, na verdade, né, porque a gente vai estar espiritualmente morto, ao mesmo tempo. Então, deixa eu até... Desculpa te cortar, mas conclui, porque esse ponto é muito legal e eu acho que é muito importante eu esclarecer. Era isso, era o que eu estava falando, espiritualmente morto, mas ao mesmo tempo todo mundo Então, a imagem e semelhança de Deus, e até Gruden chega a falar, né, pra gente respeitar o nosso próximo por conta que ele é a imagem e semelhança de Deus. então eu vou te explicar... essa consciência, né? Pode falar. Era isso.
Então, ó, Utilizando esse ponto. você não vai esquecer essa ideia, filha. Ó. O fato de conter não significa que está em exercício. Vou te explicar bem. O homem no pecado, ele nasce como a imagem e a semelhança de Deus, como se fosse, na questão da espiritualidade, um embrião. Pensa assim, Beatriz. A Beatriz tem um espírito. O Raimundo tem um espírito. Foi dado por Deus. Esqueça agora a dicotomia e tricotomia, tá? Vamos fazer de conta que o espírito e a alma é a mesma coisa, tá bom? Só para facilitar por meio da didática. A Beatriz nasce, cresce, o Raimundo nasce, cresce, o Júnior, a Elisângela, o Diego, o Tomé, cada um dos alunos aqui da classe. Felipe Reis, Elaine Reis. Bom, o espírito, ou a nossa alma, ela está adormecida no que se diz respeito à vida espiritual. Então, nós estamos mortos nos vossos delitos e pecados. Porque o pecado acaba tirando toda essa operosidade que a vida espiritual ela tem. Seria mais ou menos assim. Como já nascemos em pecado, nós já nascemos com o vírus do pecado. Então, temos um espírito, mas ele está adormecido. Ele não consegue viver para Deus por causa desse vírus chamado pecado. Quando entendemos a obra da expiação e quando aceitamos voluntariamente, conscientemente e de todo o coração, o milagre da cruz se torna um milagre real na nossa vida. E quem gera tudo isso em nós é o Espírito Santo. E aí, no momento em que cremos, é como se o próprio Deus pegasse essa película sutil do pecado e estourasse. E aquilo que estava adormecido passa a viver. E a experiência que foi tocado agora pelo Espírito Santo é o que é dessa nova vida. Por isso que o texto sagrado vai mostrar e vai dar palavras, até mesmo no hebraísmo, como, por exemplo, ele me transportou do reino das trevas para o reino do seu filho. Ou seja, ele me tirou do lamaçal do pecado e me firmou os pés sobre a rocha. A experiência que cada um vai ter, e na revelação você pode ver que cada escritor vai colocar de uma forma, mas é como se estávamos literalmente mortos por causa do pecado e passamos a viver. E por isso que João vai dizer que a divina semente, ela nasce. Então, quando os escritores, principalmente o Rubens, fala mortos, e é porque literalmente a sociedade ela está nessa dimensão. São vivos mortos, entendeu? Uau, né? Tem a imagem e a semelhança, mas está ainda com o vírus do pecado, ou está ainda sobre o júdice do pecado. E por isso que, mesmo que a pessoa deixe de praticar pecados, ela ainda está na condição de pecadora, porque Jesus ele não veio para nos libertar dos pecados, ele veio para mudar a nossa natureza pecaminosa, ele veio arrancar de nós o pecado, entendeu, Fia? Então, é nessa hora que há essa libertação. Por isso que não tem como negar que uma das coisas mais fortes na vida nossa é a experiência. A experiência é inquestionável. Em algum momento a gente tem experiências sobrenaturais. Então, é por isso que quando os autores colocam esses termos, parecem termos até agressivos, mas não são termos que traduzem bem o que cada um de nós vivíamos, entendeu? Deu para esclarecer? Aí trata da deprivação total. Essa questão aí, se ela leu o livro que eu estou lendo, Stanley Norton, esclarece muito melhor que o Hobbes. Porque aí, na verdade, é a morte espiritual. O homem não tinha essa condição dele buscar a Deus. Com o pecado, ele morreu mesmo. E aí o Norton faz uma coisa interessante. Ele fala que não todo intelecto do homem foi... Embora ele tenha um intelecto, mas o intelecto não é suficiente para alcançar a Deus. Mas ele diz que o livre-arbítrio que ele tem, então, ele não foi totalmente corrompido, porque ele tem um livre-arbítrio.
Então, você vê, Júlio, você vê como que as literaturas nos ajudam a esclarecer pontos que, no primeiro momento, a gente não consegue compreender, né? Você vê, você já deu um passo além, né, através das literaturas, e é exatamente isso. Né? Por isso que nós vivíamos essa sentença, né, da degradação total, da morte plena. E é exatamente isso. Não é pelo intelecto, não é pela razão, mas é pela conversão. Por isso que nós atribuímos que a conversão está ligada diretamente a um auxílio do Espírito Santo na nossa vida, né? Sem o Espírito Santo, a gente não conseguiria romper com essa natureza pecaminosa, essa depravação total. Né? Percebam, nós escolhemos, nós desejamos, nós opinamos, mas é sobre a força dele. Assim como nós não nos autossalvamos, foi Cristo quem nos salva, assim é a regeneração. Nós desejamos, mas é o Espírito Santo quem nos concede. Né? Então, assim, percebam como as doutrinas elas vão se casando, né? Tá bom? Beleza, Fia? Deu para explicar? Deu. Ainda complementando aí nesse que o Júnior falou agora, ele vai falar também sobre a questão da salvação, né? Que algumas pessoas, lá no Romanos 2, mesmo que elas não ouviram a palavra, elas vão ser indesculpáveis por conta disso, então, do livre-arbítrio da pessoa conhecer a Deus? Porque se ela estava morta espiritualmente, é o Espírito Santo que convence? Então, é assim, né? Nós devemos saber, filha, que Deus jamais enviará alguém para o inferno. Deus não é injusto, né? Pense assim, vamos imaginar em pessoas que vivem em tribos indígenas, né? O nosso dever é ir até essas pessoas e pregarem. Como Deus julgará uma pessoa que nasceu, cresceu e viveu a vida toda sem o conhecimento do Evangelho? Deus terá critérios, entendeu? Deus terá critérios específicos para julgar essas pessoas. Eu sei que esse é um caso de exceção, entendeu? Pode ver que o nosso grande dever é a proclamação do Evangelho. Mas vamos lá. Imaginemos pessoas lá no Afeganistão, em cidades que nasceram, cresceram a vida toda e nunca ouviram sequer a palavra Bíblia Sagrada ou Jesus Cristo. Eu sei que é estranho para nós, né, que vivemos aqui no Ocidente, né, nos nossos dias, mas existem certas cidades que são tão opressas, como Deus tratará com cada uma dessas almas? Deus jamais será injusto, né, filho? Entendeu? Porque lançar essas pessoas diretamente no inferno é uma atitude até, eu diria, desumana nossa. Como Deus julgará cada caso? É por isso que, assim, a gente não fica especulando muito sobre isso, porque isso acaba sendo pautas mais divinas, né? Como ele tratará? Por isso que sobre salvação, Beatriz, nós não especulamos muito, porque quem é que salva, Beatriz? É a igreja que salva? É o pastor que salva? Somos nós, não é Jesus, né? Quem é o maior interessado na alma das pessoas? É Jesus. Então, por isso que quando nós nos tornamos, eu diria, muito radicais sobre as doutrinas da salvação, a gente pode até pecar um pouco sobre essa questão. Porque muitas vezes a gente fica mandando as pessoas para o inferno porque a gente está enxergando a salvação só na nossa forma, né? Da igreja, da nossa vida, entendeu? Então, como a doutrina da salvação é uma coisa que a gente é óbvio, a gente tem que estudar bem. E o nosso dever é proclamar, ensinar a todos os homens e anunciar o reino, mas a gente deve evitar de falar em nome de Deus, no sentido de ficar falando para fulano está no inferno. Não nos compete isso. Somos Deus? Somos juízes? Você entende o que eu quero dizer? O que nós somos? Somos proclamadores do Evangelho, nós não somos juízes. E se aquela pessoa lá que blasfemou a vida toda, nos seus últimos momentos, clamou a Jesus no leito de morte, a gente vai ter uma surpresa no céu, entendeu? Então, por isso que são assuntos assim, muito complicados, entendeu? Mas, assim, a gente tem que cumprir a nossa missão. Pode ver, a gente é que nem a santidade, Beatriz, irmãos. A gente não pode baixar a guarda porque somos de uma natureza pecadora, entendeu? Tá bom? Beleza, meus irmãos?
Deu para entender, Beatriz? Eu não sei se eu te esclareci ou não, né? Mas Deu. É igual o ladrão na cruz, né? sim, sim. Exatamente, filho. Né, o ladrão da cruz, a gente não pode falar que ele não está no céu, pelo contrário. Jesus disse, a gente tem que afirmar o que Jesus afirmou. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado, né? Ou seja, existem coisas que competem a Deus e não a nós, né, Diego? Sabe? Muitas vezes a gente quer dar uma de Deusinho, né? E aí a gente peca, tá? Bom, só para a gente terminar, a nossa consideração final, defendendo a divindade do Espírito Santo, é a sua associação com o Pai e com o Filho em uma base de aparente igualdade, tá bom? E só para a gente estar encerrando aqui o material do Erickson, meus irmãos, só para não ficar uma aula muito grande, né? Aí aqui, ó, a personalidade do Espírito Santo, nós já vimos um pouco sobre isso, né? Sobre que é uma pessoa, né? Ele está ao nosso lado, mas ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade, ele tem características de uma pessoa, e aqui o Erickson vai trazer bastante exemplos, né, sobre essa questão, né? Que mesmo ele é uma pessoa, e por ser uma pessoa, nós precisamos considerá-lo como tal, né? E aqui as implicações da doutrina, né? Implicações da doutrina do Espírito Santo. Esse assunto é um assunto importantíssimo, porque o Novo Testamento dá muita ênfase, e nós não podemos desconsiderá-lo, tá bom? Então, só lendo aqui rapidamente esses pontos, ó, uma compreensão correta do Espírito Santo, quem é e o que é, acarreta certas implicações. O Espírito Santo é uma pessoa, não uma força vaga. Portanto, ele é alguém com quem podemos ter um relacionamento pessoal, alguém a quem podemos e devemos orar. Nós devemos ter essa clareza de que o Espírito Santo, ele deseja se relacionar conosco. Assim como ele nos leva a Cristo, nos leva ao Pai, nos leva às Escrituras, mas ele também é uma pessoa que pode ser sentida. E aqui, meus irmãos, deixa eu até dizer algo aqui bem peculiar, tá? Lembram que em algumas passagens bíblicas... Ele pode ser resistido. Como? Pode ser resistido. Sim, ele pode ser resistido, exatamente. A gente pode resisti-lo, né? Exatamente. Lembram que quando Jesus se batiza, o Pai fala? Não é isso? Exato. Olha só que interessante. Então, percebam, as escrituras pelas quais cremos como palavra de Deus mostra que o Pai fala. Guardem isso no coração de vocês. Muitas vezes o Pai pode estar falando diretamente conosco. Quem está falando é a primeira pessoa da Trindade. E nós sabemos que é Deus falando conosco. Lembram que, bom, durante todo o ministério de Jesus, ele falou, não foi? Mas vamos pegar episódios, pelo menos 2 episódios, em que Jesus falou diretamente e foi o Filho que fala. Em Atos 9, quando o Senhor se revela a Paulo. Quem é que fala ali com Paulo diretamente? Foi o Filho. Que Filho? O Filho ressurreto. Não o Filho que estava encarnado, mas agora o Filho ressurreto. Então, guardem essa expressão. O Filho também fala conosco. Em alguns momentos, vocês ouvirão a voz de Deus e é Jesus falando conosco. Percebam, irmãos. Pastor, mas eu preciso saber se é o Pai, se é o Filho. Irmãos, é Deus falando com vocês, mas percebam, pode ser tanto o Pai falando quanto o Filho. E um outro episódio que o Filho ressurreto fala é quando ele se revela a João, lá no Apocalipse. Pode ver que ele faz um ditado a João. Quem está falando com João ali? É o Filho. E agora vamos pegar uma terceira fala do Espírito Santo em Atos 13, quando a igreja está orando em Antioquia. Quem é que diz, separai-me Paulo e Barnabé? Quem fala não é o Pai, quem fala não é o Filho, quem fala ali é o Espírito Santo. Olha que fantástico, meus irmãos. Então, quando um irmão diz, Deus falou comigo, pode ter sido a voz do Pai, pode ter sido a voz do Filho, ou pode ser o Espírito Santo.
Percebam, são pessoas que se relacionam, e como o Júnior disse, que também podemos resisti-lo, podemos entristecê-los, sendo que quem mora em nós é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, por ser Deus, revela-nos o Pai e o próprio Jesus dentro de nós. E sem ser muito prolixo, mas conta uma história, irmãos, de uma irmã, né? Eu gosto de contar essa história porque ela é muito linda. Tinha uma irmãzinha no interior, e uma serva de Deus, que era uma criancinha, né? E ela estava indo para o culto, domingo pela manhã. E ela estava passando por uma estrada e o padre, né, vendo aquela irmãzinha, né, indo para a igreja sozinha, ela era uma criança ainda, chegou para ela e falou assim: bom dia, dona Mariazinha. Mariazinha. Aí a Mariazinha, que era uma criança, uma serva de Deus, diz: bom dia, seu vigário. E aí o vigário quis, né, quis assim brincar com ela e tipo fazer algumas perguntas para ver se ela realmente sabia, né, da onde ela estava indo e quem era Deus. E disse assim: aonde você está indo, Mariazinha? E ela disse assim: eu estou indo na casa do Senhor, seu vigário. E aí o padre perguntou para ela: Mariazinha, mas você está indo na casa do Senhor? Mas que tamanho é o Senhor? Que tamanho é Deus? E aí a Mariazinha disse assim: seu vigário, ele é tão grande que o universo não cabe ele. Mas a Bíblia fala que a terra é o estrado dos seus pés. Mas ele também é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que ele mora dentro do meu coração. É esse o tamanho de Deus, seu vigário. E ali o vigário ficou surpreendido e falou: amém. Bom culto para você, Mariazinha. Então perceba, irmãos, quem é que nos dá essa certeza de que Deus mora dentro de nós? É o Espírito Santo. Como pode o Deus eterno, trino, glorioso, né, onipotente, onipresente, onisciente, em que a terra é o estrado dos seus pés, morar dentro de nós? Só um milagre, que é o milagre da conversão, que é o milagre de Deus, escolheu morar dentro de nós. Quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso que ele é uma pessoa. Tá bom? 2 aqui para a gente correr, né, para a gente terminar. O Espírito Santo, sendo plenamente divino, deve receber a mesma honra e respeito que dispensamos ao Pai e ao Filho. Ou seja, ele precisa ser honrado, ele precisa ser prestigiado. É apropriado adorá-lo como adoramos a eles. Ou seja, não é errado adorá-lo. Não é errado adorar o Pai, não é errado adorar o Filho e não é errado adorar o Espírito Santo. Aliás, é recomendado, porque vemos que a igreja primitiva, e principalmente o Novo Testamento, tributam glórias a Deus. Que Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se deve pensar que ele seja algum sentido inferior a eles em essência, embora o seu papel esteja às vezes subordinado a eles. O fato dessa subordinação não o deprecia. A subordinação está dentro do horizonte do ministério dele, do papel dele, e não porque ele é inferior. 3, o Espírito Santo é um com o Pai e o Filho. Sua obra e expressão e a execução do que os três planejaram juntos. A sua obra e a expressão e a execução do que os 3 planejaram juntos. Assim como na criação, em todo o processo redentivo, os 3 sempre trabalharam juntos. Não há tensão entre as 3 pessoas ou suas atividades. 4, Deus não está distante. No Espírito Santo, o Deus triuno chega perto de nós, tão perto que, de fato, entra em cada pessoa que crê. Deus é até mais íntimo de nós agora que na encarnação. Por meio da operação do Espírito Santo, ele de fato torna-se o Emmanuel, o Deus conosco. O que ele está querendo dizer aqui no 4, irmão? Isso é lindo, viu? Guardem isso. Enquanto os apóstolos e discípulos estavam com Jesus encarnado, eles tinham uma experiência com o Espírito Santo. Mas a nossa experiência depois do Pentecostes se torna muito mais acentuada, porque agora ele faz morada plena em nós. Não é uma atuação esporádica, é uma atuação permanente. Então,
nós, Igreja de Jesus, somos muito agraciados com o Cristo ressurreto, com a clareza das obras da redenção, da expiação, tudo obra do Espírito Santo, porque, de fato, é o Espírito Santo hoje morando em nós, de forma plena e íntima, que traz a nós essa compreensão. Então, por isso que aqui o autor termina esse capítulo dizendo: louvai o Espírito, Consolador de Israel, enviado pelo Pai, pelo Filho, que para nos abençoar. Louvai ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai ao Deus triuno. Tá bom? E aí, vamos parar aqui, né? Que aí depois é o capítulo 29, olha só, a obra do Espírito Santo. E aqui eu só vou dar uma breve passada, irmãos. Percebam, eu fiz questão de separar esse material aqui também para vocês, simplesmente, irmãos, para vocês verem, como o Júnior há pouco fez a citação de uma outra obra. Essa matéria é magnífica, irmãos. Quanto mais nós tivermos os contatos com grandes obras clássicas, mais o nosso coração vai ser, eu diria, elastecido com essas doutrinas. Porque esses irmãos, eles foram muito piedosos ao tratar da pessoa de Deus, Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. E a gente precisa conhecer um pouco mais. Para quê? Para a gente não ser alvo, né, dessas seitas tão cruéis, né, e de ensinos heréticos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos dar uma pausa no nosso intervalo? Algum comentário? Sim. Nossa, tem um texto aqui que eu falei, que eu vou ler para ver se ajuda um pouco a Beatriz, que é interessante, que ela falou lá. Que Paulo diz que é indesculpável, porque o céu, a natureza, a obra da criação, já é por isso que o homem também é indesculpável, né? Então, tem um texto aqui, a parte do texto, para você ver o que ele fala. Diz assim, segundo a doutrina da depravação total, o homem morto nele tem pecado. É um conceito teológico complexo, onde a vontade humana, embora ainda com sentido de escolha, está profundamente afetada pelo pecado, tornando-se incapaz de buscar a Deus, ou escolher o bem espiritual por si mesmo sem a intervenção divina. A depravação total, ou morte em pecados, dentro dessa perspectiva, significa que a natureza humana está tão corrompida que a inclinação ao pecado é a norma. O ser humano não possui força ou desejo interno para escolher a Deus, sendo necessária a graça do Espírito Santo para qualquer transformação verdadeira. Dentro da questão do livre-arbítrio, né? Que é a questão das nossas escolhas, né? Caiu a ligação do... não caiu não. Não, é isso aí, Júnior, você viu, Júnior? Por isso que a doutrina, Júnior, nós não vamos entrar agora no mérito, mas da depravação total, ela é uma doutrina, na minha opinião, correta, porque sem a graça de Deus, nós não teríamos como ser libertos. Sim. Agora, percebam, né? É óbvio, irmãos, que a gente não pode ir para aquelas ideias fatalísticas, né? Isso. Olha, já que é Deus, então eu não faço nada, não. Deixemos essas boberadas de lado, né? E a gente, o fato de compreender, é como o Júnior disse, né? Bom texto, né, Júnior? Percebam, os conceitos que ele usa, né? Eu gostei demais das frases. Então, são frases que mostram a nossa incapacidade, né? Sim, de escolha. O homem está inclinado sempre para o mal, ele não tem desejo de Deus. Ele sempre inclina ao contrário. Por isso que o Espírito Santo, dessa livre-arbítrio, o Espírito Santo convence. Por isso que Deus falou assim, né? De lá não vai ter negócio, porque a gente não pode usar a questão do espantalho, a ideia do espantalho. O homem, já que é assim, está morto de pecado, então não pode ser culpado. Não, culpado, porque tem um livre-arbítrio. Claro. Vai até ele. Então, por isso que, assim, né, as discussões são legais e... Beleza, meus irmãos? Vamos para o nosso intervalo, para não acabar muito tarde, né? Para não fazermos o primeiro módulo muito longo, né? Tá bom? Mais alguma questão? Isso. Então, voltamos em 5 minutos, tá bom? Fechado. Beleza. Até já.